Bem-vindas e bem-vindos ao Elas em Ação. Hoje quero convidar você a refletir sobre o verdadeiro exercício da nossa liberdade. Ela começa na coragem de inovar, de se reinventar continuamente. E para fazer isso, você precisa de estrutura e conhecimento. Afinal, para construir um futuro, você precisa garantir que seu presente esteja seguro. Como você pode caminhar para frente se não está atento aos alicerces da sua vida pessoal? A segurança é o primeiro passo para o crescimento. E esse crescimento se alimenta. A chave da transformação não está apenas nas grandes ações, mas pelas ideias que você consome todos os dias. Que vozes, que histórias e que lições têm moldado o seu caminho. E por fim, a nossa maior inovação deve ser inclusão. Como garantimos que o acesso e as oportunidades sejam de todos, especialmente dos espaços fundamentais da formação. Reinventar-se é cuidar da base, alimentar a mente e ampliar o olhar para o mundo. Vamos juntas nessa jornada? E para dar ferramentas e a informação necessária, nosso programa de hoje está imperdível. Vamos conferir? Se você é loira, ruiva ou morena iluminada, esse vídeo é para você. Se você já fez extensão de cílios na cor preta ou tem receio em fazer cílios, vem comigo que eu vou te apresentar os cílios na cor marrom. Olá, maravilhosas e maravilhosos! Muito prazer, eu sou a Mara Bessa. Sou formada em estética facial e corporal. Hoje eu atuo como palestrante, educadora, mentora e lash designer. Já formei centenas de alunas, já realizei mais de 20 mil atendimentos em toda a área da beleza e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como eu sou conhecida como a rainha dos cílios marrom. Na pandemia eu atendi uma cliente e ela foi para casa e quando ela chegou em casa, conversando com uma amiga dela, a amiga dela era ruiva, a amiga dela se interessou muito em colocar extensão de cílios. Porém, como ela era ruiva e procurava algo mais natural, ela perguntou se eu fazia extensão de cílios na cor marrom. Imediatamente respondi a mensagem dizendo que fazia, porém eu nunca tinha feito cílios marrom. Então, como era pandemia, muitos lugares estavam fechados, não tinha materiais à pronta entrega fácil, eu achei os cílios marrom e fiz na cliente. Desde então, comecei a atuar com os cílios marrom. O cílios marrom, naquela época, não estava em evidência. E foi através de mim que eu trouxe essa evidência dos cílios marrom e fui pioneira nos cílios cor brown. Desde então, eu comecei a aprimorar as minhas técnicas, trazendo muita visibilidade para minha carreira. Foi daí que eu fiz a minha primeira palestra. Foi aí que abriu as portas para mim e todo mundo conheceu os cílios marrom. Quem procura os cílios marrom? Geralmente quem procura os cílios marrom são clientes com a peles mais claras, loiras e ruiva. O cílios marrom, ele traz muita naturalidade e sofisticação ao olhar. Mas lembrando que qualquer tipo de pele pode estar sim realizando os cílios marrom. Fica maravilhoso em ruivas, loiras, mulatas, negras, realmente para quem procura naturalidade. Hoje, todas as técnicas desde volume brasileiro, volume egípcio, volume russo, fio a fio, todas as técnicas têm sim os cílios na cor marrom. Então você cliente, se tem medo de colocar extensão de cílios, procure uma lash designer apta e que seja referência em cílios marrom para trazer mais naturalidade ao seu olhar, trazendo mais sofisticação e elegância. Lembrando que a extensão de cílios traz muita visibilidade para o seu negócio, ela te ajuda muito a otimizar o seu tempo no seu dia a dia, não tem perigo de você acordar borrada, ao longo do dia ficar borrada, pois a extensão de cílios ela é perfeita para você, mulher sofisticada. Então procure uma lash designer mais próxima a você
e venha se encantar com os cílios marrom. No nosso café com a doutora Cláudia Neves, um tema que parece simples na vida a dois, mas que pode trazer grandes implicações legais. Pega seu cafezinho e vem com a gente entender de vez como garantir o seu futuro legal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Cláudia. Hoje nós vamos falar sobre algo que ouvimos muito por aí e que também vemos acontecer ao nosso redor, com amigos, familiares e até com nós mesmos. Muitas pessoas acreditam que viver em união estável de fato, aquela que não foi colocada no papel, como costumam dizer, que elas são muito mais simples e mais práticas do que formalizar ou até mesmo do que casar. Basta juntar, morar junto, que tá tudo bem. O dia que não quiser mais, é só cada um ir para o seu lado. Será mesmo? Mas o que muita gente não sabe é o quanto é importante formalizar essa união estável e que isso pode evitar muitas dores de cabeça no futuro. E foi por isso que eu escolhi esse tema para o nosso café de hoje. Você sabe por que registrar e formalizar uma união estável é tão importante? E quais são as consequências de não fazer esse registro? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. A união estável existe mesmo sem o registro. É o que nós chamamos de união estável de fato, que eu falei agora há pouco. Sabe aquele casal que resolve morar junto e pensa que assim dá menos trabalho e que se um dia resolver se separar, também será muito mais simples? Pois é, pessoal, esse é mais um mito que nós iremos derrubar por aqui. Na prática, a união estável de fato pode dar muito mais trabalho para encerrar do que aquela formalizada e, em alguns casos, até mesmo mais do que um casamento. Além disso, ela pode gerar complicações jurídicas e patrimoniais para o casal muito sérias. E o principal ponto é sobre a divisão de bens. Se não houver um registro em cartório, o casal automaticamente adota o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que for adquirido durante a união pertence aos dois. E se houver separação, será dividido entre ambos, independente de quem a pagou. Até aí, tudo bem. Mas se, por exemplo, um dos dois já tiver um imóvel financiado antes da união, se ele ainda estiver pagando, mesmo que sozinho, o que for pago durante o relacionamento pode acabar sendo dividido. E é aí que começa um outro problema. Como provar quando a união estável começou? Será que foi antes ou depois de comprar aquele determinado bem? Essa dúvida é o suficiente para tornar um processo de separação bem mais complicado. E se um dos dois parceiros falecer? A falta da formalização também pode trazer grandes dificuldades. Se a união estável não estiver formalizada, o companheiro sobrevivente pode ter problemas até para garantir os seus direitos. É possível pedir o reconhecimento dessa união estável após a morte, mas esse processo é longo, desgastante e exige provas, testemunhas e muitos documentos. Agora, se a união estável está formalizada, tudo muda. As questões de herança são resolvidas com muito mais rapidez. O direito à pensão e aos benefícios previdenciários ficam assegurados e o parceiro sobrevivente tem proteção jurídica imediata. Mas como registrar essa união estável? O processo é simples, basta formalizar essa união por escritura pública. Tem de ser em cartório. Não basta fazer um documento particular com firma reconhecida. Ele não terá nenhuma validade jurídica. Na escritura, o casal pode inclusive escolher o regime de bens, como, por exemplo, a comunhão parcial, onde tudo que for adquirido durante a união será dividido igualmente. E a separação total. Cada um mantém o seu próprio patrimônio individual. E se quiserem, podem comprar algo juntos, como uma casa, por exemplo, um carro, e esse bem será registrado em nome dos dois. O mais importante é lembrar que formalizar também é proteger você e seu companheiro. Quando a união estável é a escolha do casal, o registro é o caminho mais seguro para garantir os direitos de ambos e evitar dores de cabeça lá na frente, principalmente com relação à herança e ao patrimônio.
E mais do que um documento, a formalização representa um compromisso de construir uma vida juntos, com segurança e transparência. E antes de terminar o nosso café de hoje, eu deixo uma reflexão. Amor é sentimento, mas segurança é cuidado. E quando os dois caminham juntos, o relacionamento fica bem mais leve, mais consciente e muito mais tranquilo. Eu te vejo na próxima semana para mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Até lá! No nosso espaço de inspiração literária, recebemos a super influenciadora literária Laura Zimmer. Ela vai compartilhar com a gente 3 livros que não apenas mudaram a sua vida, mas que trazem lições poderosas. Prepare o seu bloco de notas, são dicas de leitura obrigatória para quem busca uma nova perspectiva. Oiê, eu me chamo Laura Zimmer, do @LauraVZimmer em todas as redes sociais. E hoje eu trouxe 3 livros que, de alguma forma, mudaram o meu jeito de ver a vida, cada um do seu jeitinho, e me deixaram, assim, alugaram um triplex na minha cabeça. O primeiro eu acho que é o menos convencional, porque ele é uma HQ, que o autor, ele tanto conta a história como ele ilustra também muito, de forma belíssima, que é Duas Vidas, do Fabien Tolmé. E esse livro ele é incrível, porque a gente tem um protagonista que ele vive trabalhando, ele não tem a sua própria vida, então tudo é trabalho. Quando ele não tá no trabalho, ele dorme e acorda de novo e vai trabalhar, e é uma sequência sem fim. E aí um dia ele recebe um diagnóstico que ele tá indo dessa para melhor e ele não tem muito tempo de vida. E aí nisso ele toma um choque de realidade, ele começa a ver o que ele tá fazendo na vida dele, e aí ele pega e vai viajar, vai ver o irmão dele, que fazia tempo que ele não via. E aí a gente vai descobrir um negócio que, assim, eu chorei porque realmente mexeu comigo, mas o chorar num livro, ele é muito particular. Acabou tocando em coisas muito profundas minhas, e eu recomendo demais. É uma leitura que ela é leve, ao mesmo tempo que ela vai trazer essa reflexão sobre a vida e o que a gente tá fazendo com o tempo que a gente tem. O próximo livro é A Incrível Lavanderia dos Corações. E esse livro, ele traz uma premissa muito interessante. Se você tivesse a oportunidade de apagar os seus traumas do passado, você apagaria? Porque aqui surge uma lavanderia, magicamente, onde as pessoas podem ir até lá e decidirem apagar o seu passado, o que machucou elas. Só que fica o questionamento, quem a gente é hoje tem grande reflexo do que aconteceu com a gente, seja as coisas boas ou as coisas ruins. E se a gente apagar um trauma que a gente tem? Realmente curaria? A gente mudaria? E aí fica muito, tanto que esse livro eu anotei muitas coisas, eu acabei conversando com ele demais, porque ele traz reflexões assim muito particulares e realmente mudou o jeito de eu ver a vida. Várias coisas eu já pensava e só reforçou. O final, ele não é tão importante, tá? Não é importante o final, mas o que a gente aprende, porque a história em si, ela é simples, é uma lavanderia que surge, a protagonista é que ela ajuda a cuidar disso, ela tem um passado também, mas você vai ter que ler para descobrir. Por último, não menos importante, A Biblioteca dos Sonhos Secretos, e esse aqui eu li faz um tempinho, e são 5 histórias de personagens diferentes que também têm esse intuito de viver muito pro trabalho, porque é característica das sociedades orientais ser muito focado no trabalho, então a vida deles é muito trabalho, e ali eles vão repensar, cada um dessas pessoas, dessas 5 histórias, elas vão até uma biblioteca e conhecem uma bibliotecária que indica um livro para eles, que de alguma forma vai mexer com eles e fazer eles repensarem sobre a vida deles. E ali a gente vai refletindo. Uma coisa que trouxe aqui de reflexão logo na primeira história é que quando a gente vai descrever uma pessoa, a gente acaba descrevendo ela pela sua profissão. Então, não é a Laura que gosta de colorir, por exemplo. Ah, não, a Laura é criadora de conteúdo, ela faz vídeos. Ah, mas eu não sou resumida a isso. Ou mesmo, o fulano médico. A gente não é resumida a profissão. E a gente pode até acompanhar, se você parar para pensar, quando tem na notícia uma nota de falecimento de alguma pessoa, sempre é descrito o que ela fazia de trabalho. Mas e o que ela gostava de hobby? Não é mais importante do que o trabalho dela? Então, fica aí vários questionamentos. Esse aqui também é um livro que eu anotei bastante, várias coisas. Esses livros todos dá para levar
trechinhos para terapia, tranquilamente trabalhar eles em várias sessões. E cada um desses livros me fez ver a vida de uma perspectiva diferente, e talvez você também vá ver se você der uma chance para algum desses títulos. Até a próxima! E no nosso quadro de debate de hoje, trazemos uma questão crucial para o futuro da nossa sociedade: inclusão de estudantes autistas. Você acha que as escolas brasileiras estão, de fato, preparadas para atender às necessidades específicas desses alunos? Estamos garantindo o direito à educação inclusiva de forma plena? Vamos aprofundar esse debate? Olá, boa tarde! Estamos começando mais um Acessibilidade em Foco, aqui no Elas em Ação. E se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, nos envie por meio das nossas redes sociais. E hoje nós vamos começar com uma pergunta instigante, lá da Maria Conceição, do projeto Casa da Mãe Azul. Vamos conferir a pergunta dela? Olá, eu sou a Maria da Casa da Mãe Azul, casada há 20 anos com um autista, mãe de 2 meninos autistas e fundadora do projeto social Casa da Mãe Azul. Projeto esse que vem há 10 anos trazendo acolhimento a famílias de pessoas com autismo. E hoje eu deixo uma pergunta: você acha que as escolas brasileiras estão preparadas para trazer um ensinamento específico a estudantes autistas, garantindo os seus direitos a uma educação inclusiva? Obrigada, Maria, pela sua pergunta e parabéns pelo lindo projeto. Que existam aí mais Marias e mais projetos iguais a esse. Maria, e antes de responder a sua pergunta de forma objetiva, eu preciso aqui tecer algumas considerações iniciais. A primeira delas é em relação ao direito à educação especializada. É um direito garantido pela Constituição Federal no seu artigo 208 e também pela LBI e pela Lei de Diretrizes Gerais da Educação. Essa educação especial, ela tem preferência na rede regular de ensino. Essa preferência, ela depende dos pais, é uma escolha dos pais e da equipe multidisciplinar que atende a criança. Ressalto que a negativa de matrícula em qualquer instituição, seja ela na pública ou seja ela na privada, é crime e também não pode haver a cobrança de valores aí, adicionais por essa matrícula da pessoa com deficiência. Nós temos também aqui o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, que dispõe o seguinte: a educação constitui o direito da pessoa com deficiência assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidade de aprendizagem. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, o que nós temos aqui? Essa educação, ela tem que ser compartilhada pela escola, pela família, pela sociedade como um todo. Então, quando eu falo em inclusão, eu não falo somente em integrar, mas eu falo em incluir verdadeiramente, mas com todo o contexto de uma inclusão. Uma linguagem simples, com um material adaptado, com uma metodologia adequada para aquela criança e adolescente, com uma tecnologia também adequada, com os instrumentos aí para a educação, todos eles de forma inclusiva. Então, não basta só integrar, e sim incluir. E para garantir essa inclusão, hoje nós temos o decreto 12.686, que foi instituído agora no ano 2025, em outubro, dia 20 de outubro. Esse decreto ele visa a regulamentar a educação especial inclusiva e a valorizar essa educação. Então foi um marco aí histórico. Voltando à sua pergunta inicial, nós somos uma sociedade em construção, onde a legislação também está em construção, está evoluindo. Então, nós somos uma sociedade em preparação para a educação das nossas crianças, jovens e adolescentes, pessoas com deficiência. Então, você também faz parte dessa preparação e dessa evolução. E aqui finalizamos o nosso quadro hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos semana que vem. Até lá! E para fechar com a força da arte da superação,
O quadro Cultura traz um show de inspiração. Apresentamos o Concerto do Bem, Cores e Performance, uma iniciativa do Instituto Olga Cos. Este espetáculo é gratuito, reúne 100 pessoas de diferentes origens, com e sem deficiência, celebrando no palco a diversidade e a prova de que a arte é a maior ferramenta de inclusão. Está imperdível. Vamos conferir? Olá, eu sou o Vanderlei Pira, o diretor cênico do espetáculo Concerto do Bem, produzido pelo Instituto Olga Cos. Nesse ano, a gente pensou num espetáculo que pudesse contemplar, que pudesse abraçar a cidade de São Paulo, uma cidade que é cheia de diversidade e de momentos muito ricos de inclusão. Então, várias das músicas estão organizadas dentro de uma narrativa que fala sobre os personagens e as personalidades de São Paulo, que fala sobre os migrantes e imigrantes dessa cidade, que mostra como essa cidade consegue acolher e fazer com que a cultura se integre de uma forma rica e potente. Acho que o maior desafio para construir esse concerto foi juntar os diversos pontos. A orquestra furiosa, o coral madrigal, etc. e tal, os diversos alunos e alunos do Instituto Olga Cos estão ensaiando em diversos pontos da cidade. E eu fui costurando esse amálgama. Eu fui levando, visitando cada grupo e mostrando, olha, isso aqui vai fazer com que o outro grupo se conecte nisso e o outro se conecte nisso. E ao longo desses vários meses, eu fui me emocionando e percebendo como a coisa começa a ser construída. Os participantes também, quando veem uma determinada dança, ou uma música, ou mesmo o pessoal da capoeira, quando vê a sua estrutura começar a ganhar corpo dentro da narrativa que eu propus, começam a ficar muito felizes e começam a perceber, a entender a força do espetáculo, o que ele está querendo comunicar, a força da inclusão na cidade de São Paulo e nesse concerto. Eu acho que a música, a dança, o teatro, as artes visuais, as artes, elas são possibilidades para a gente poder tirar da gente a expressividade, tirar maneiras diferentes, criativas e ricas de resolver desafios e problemas na vida. Então, quando um jovem vai participar de uma atividade como essa, é pensado, é tirado dele a possibilidade da expressão, de ele se expressar e de procurar a criatividade para que ele possa se expressar. Foi nessa busca, nessa procura, que a gente foi construindo os diversos momentos do espetáculo deste ano. Então, todos vocês estão super convidados para vir se emocionar, para vir vivenciar, para entender um pouco essa cidade de São Paulo a partir do nosso olhar, do olhar do Instituto Olga Cos, do olhar da inclusão, do olhar da diversidade, tão importante para todos nós, que fazendo com que a arte possa, de uma forma estética e poética, tocar a todos nós e fazer com que a gente se envolva não só na trama, mas nas pessoas que vão estar no palco do Teatro Sérgio Cardoso. Naquele músico da orquestra, naquele cantor do coral, no garoto que está jogando capoeira, na menina que está fazendo a dança delas. Cada um deles faz parte dessa cidade, faz parte dessa diversidade, faz parte dessa inclusão. E eu tenho certeza que juntando tudo isso, a gente vai conseguir comunicar
vai conseguir fazer você se emocionar para assistindo o espetáculo do Concerto do Bem. Tá bom, pessoal? Então a gente espera vocês lá. Um grande abraço e até mais. Que jornada poderosa tivemos hoje, não é mesmo? Vimos que o caminho para a reinvenção é composto de passos conscientes. Primeiro, a ação estratégica de zelar pelos direitos e pela sua segurança legal. Segundo, a ação intelectual de buscar o conhecimento que transforma e expande visão do mundo. E terceiro, a ação social de lutar por um ambiente mais justo, inclusivo, onde o direito de todos à educação e ao desenvolvimento seja garantido. Não espere pelo momento perfeito. O verdadeiro exercício da autonomia começa agora com a sua ação. Para continuar recebendo doses semanais de inspiração, informação e muita ação, siga o nosso movimento. Siga-nos nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Elas em Ação Oficial. E o mais importante, temos o encontro marcado. Nos vemos novamente na próxima sexta-feira, às 14 horas, com um programa feito especialmente para você. Até lá! Tchau, tchau!